Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves. Eu estarei falando com você sobre reportagem. É a nossa segunda aula do 7º ano que vamos tratar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os discursos usados na reportagem. Mas antes de falar desse discurso, eu gostaria de falar o quanto é a sua presença, mesmo que não é física, é importante para nós. Estou aqui para compartilhar com você daquilo que eu trago de conhecimento para que você amplie o seu repertório de conhecimento. Mas um conhecimento sem colocá-lo em prática não é nada. É preciso que você coloque esse conhecimento em prática. Às vezes você lê as reportagens no jornal, mas não sabem de onde elas vêm. Pega o suporte, que é o jornal físico, ou a revista, onde essas reportagens se encontram, mas não faz ideia do que tem por trás. E hoje, também não sei, não conheço você, não estou perto de ti, mas estou expressando para você através de uma câmera. E vou compartilhar com você sobre esses conhecimentos sobre reportagem. Vamos lá? Recordar um pouquinho o que é reportagem e depois ampliar o nosso conhecimento nesses discursos que permeiam esse gênero jornalístico. O que é uma reportagem? Uma reportagem é um gênero textual cujas esferas de circulação são encontrados em jornais, revistas, que são chamados de suportes, sejam eles impressos ou digitais. Você pode pesquisar lá no Google, quando você coloca algum portal que tenha, que seja o suporte para as reportagens, você vai encontrar inúmeras. No momento, vamos encontrar a maior parte das reportagens falando sobre Covid-19. O que é a Covid-19? É o que causou esse isolamento social que nós estamos vivendo. E por isso, eu estou aqui compartilhando com você. Porque caso contrário, você estaria na sala de aula com o seu professor. Mas o seu professor é imprescindível na sua vida. É muito importante e ele falaria com você também sobre reportagem. E falará quando voltarmos para a sala. Você pode tirar as suas dúvidas. Vamos continuar a nossa aula. Agregando saberes. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Então, a reportagem, ela é um pouco diferente da notícia. A notícia, ela é imediata. Ela é algo que acontece e você imediatamente está ali recebendo essa informação. Hoje, com o mundo globalizado, do outro lado, também já sabem, se acontecer algum fator como o Japão, exemplo do Japão, ele está numa zona de muitos terremotos. Se acontecer algum terremoto lá, imediatamente a gente já fica sabendo. Isso chama-se notícia. Mas a reportagem é algo que vai ampliar como aconteceu, a região que aconteceu e quantas pessoas faleceram. E ela é mais ampla, ela vai trazer algumas especificidades, por exemplo, as entrevistas que são feitas com algumas pessoas e a reportagem ela precisa de pesquisa. Por isso que ela demora mais tempo a chegar até nós. Mas ela é algo tão importante quanto a notícia para ficarmos informados, porque seu principal objetivo é nos deixar informados. Só que também tem uma outra peculiaridade acerca da reportagem, que é a opinião do repórter, a opinião do jornalista. Então, ele pode colocar as suas impressões, aquele fator que está ali, sem mudar o seu texto principal, sem mudar aquela notícia que se transformou em reportagem, aquele fato. Então, ele vai trazer algo que seja mais consistente,
mais amplo para o seu conhecimento. Como ela apresenta classificação de narração, é importante conhecer os tipos de discurso que são tratados na reportagem. Não é possível falar de discurso sem mencionar o que é um discurso. Você sabe o que é um discurso? Às vezes você já ouviu dizer essa palavrinha e sempre lembra, discurso do JK quando ele foi ser empossado para ser presidente do Brasil ou governador de Minas Gerais. Discurso de algum fã fanático do Ahá, da Anitta, da Ludmilla e tantos outros, né? Então, vamos conhecer o que é um discurso? É a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como as personagens e as condições de produção do texto. Então, é aquela produção que você faz, né? É algo que está ali escrito ou eu vou falar com você oralmente. Então, eu vou discursar, eu vou falar, utilizar das palavras para descrever alguma coisa, para me comunicar com você. E assim como você se comunica com seus colegas, com seus professores e com a sua família e outras pessoas com quem você tem contato. Hoje nós vamos agregar mais alguns saberes. Essa reportagem é uma reportagem que eu utilizei na aula anterior. Vamos ler um pedacinho dela? A produção do material ficará sobre a alçada do Inatel e da Ventrix, a empresa que desenvolve equipamentos de eletrocardiograma. A parceria prevê que 50 unidades do aparelho mecânico sejam produzidas em até 90 dias. Depois desse período, a produção pode passar para até 100 unidades diárias do ventilador. Então, essa reportagem é a reportagem que foi utilizada, um fragmento da reportagem utilizada na aula anterior. Lembra dela? Que é falando sobre a construção, né, de ventiladores mecânicos para ajudar os pacientes a respirarem, aqueles que estão sofrendo com a doença Covid-19. Então, é uma empresa brasileira e aí eu trouxe essa reportagem para você ter ciência de que as coisas estão acontecendo, estão sendo produzidas situações que podem ajudar a encerrar o nosso isolamento social. Porque nós gostamos de ver a sua carinha, aluno e aluna. Nós gostamos de estar presente, comunicar diretamente com você. Hoje nós estamos num bate-papo, mas um bate-papo virtual, que é sobre reportagem. Mais alguns saberes. Agora vamos falar sobre discursos, os tipos de discurso. Nós temos 3 tipos de discurso na língua portuguesa. Quais são eles? Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Como que a gente identifica isso nas reportagens? Professor, eu tenho tanta dificuldade de saber como que eu identifico isso. Mas eu posso te dizer, não é fácil, mas tem alguns truquezinhos que nos levam a entender e compreender como que esses discursos, eles acontecem dentro da nossa língua. Porque não é só no texto de reportagem. Em qualquer outro texto ocorrem esses 3 tipos de discurso. A linguagem empregada no texto, então isso que é chamado de discurso. Como eu já disse para você, nós temos 3 tipos de discurso. O que são tipos de discurso? É a maneira pela qual a fala e ou pensamento das personagens é apresentado ao leitor. Então, é a forma como a pessoa que escreve
está pensando na pessoa que vai ler, no receptor. Então, ele traduz aquilo naquela linguagem escrita, que é chamada de linguagem verbal. Quando você escreve, quando você exprime faz as expressões, né, dentro do seu texto, as suas colocações. Então, esses discursos são muito importantes para você identificar quem é o narrador, quem são os personagens, se tiver mais de um. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, alguns exemplos, e eu já posso te adiantar. A nossa reportagem, utilizada na semana passada, nos exercícios que você pode encontrar no Conexão Escola, no aplicativo Conexão Escola, foi utilizado essa reportagem como exercício. Mas eu trouxe esse pedacinho para mostrar para você que é um discurso indireto, onde o narrador ele vai falar, descrever, narrar a situação, o fato da construção desses ventiladores mecânicos. O discurso direto é a linguagem que vem direta dos personagens. O narrador cede a voz ao personagem para este expressar sua ideia. Esse recurso cria efeito de realidade. É marcada pela presença dos verbos indicativos de falar, dizer, pensar, falar, perguntar, responder, chamados de verbos declarativos. E após 2 pontos, parágrafo, travessão ou entre aspas. Se eu uso travessão, eu não devo usar aspas. Mas se eu uso aspas, não há necessidade do travessão. Como o nosso exemplo. Está entre aspas, é um discurso direto. Olha o que a menina diz. Não gosto disso, disse a menina em tom zangado. Então, ela fez a expressão de que ela não havia gostado daquela situação. E, ao falar, ela está diretamente, é a própria pessoa, próprio personagem, falando algo diretamente. E o nosso discurso indireto? É a linguagem em que o narrador fala, conta, como eu disse para você na nossa reportagem de semana passada. Quem está falando é um jornalista. E ele vai narrar aquela situação, aquele fato. Vai contar como esses ventiladores estão sendo construídos, quais as empresas responsáveis, como que foi a descoberta, como que foi a primeira impressão, quer dizer, o primeiro fato, como que foi construído, como que foi tido a ideia, né, dessa construção, como que se deu tudo isso. Então, na reportagem, você quer conhecer a reportagem na íntegra? Vai lá no Conexão Escola. Esse recurso cria efeito de afastamento. É usado sempre à terceira pessoa. É marcado pela presença do uso das conjunções se ou que. Como conhecemos suas palavras indiretamente, ocorrem algumas transformações no nível dos indicadores de espaço e de tempo, verbos e pronomes pessoais. Exemplo, a menina disse em tom zangado que não gostava daquilo. Então, o narrador não cede a voz à menina. Não é a menina que está expressando que está zangada. É o narrador que conta que ela expressou que estava zangada, que não gostava daquilo. Então, ele exprime a sensação através das palavras, contando que a menina se encontrava zangada. O discurso indireto livre é um tipo de discurso misto, pois apresenta características dos discursos direto e indireto. É comum quando o narrador é onisciente. Apresenta liberdade narrativa
pois percebe-se aproximação entre o narrador e personagem. O nosso exemplo, ele vem falando exatamente sobre isso. A menina passeava pela sala, irritada e zangada. Eu não gosto disso. E parecia que ninguém a ouvia. Percebe que a presença do narrador, ela é clara e objetiva, mas lembra que no primeiro exemplo do discurso direto, aparecia a fala da menina, que ela não gostava daquilo. Então, o narrador diz a mesma coisa que ela disse. Eu não gosto disso, porque está expressando como a menina se sentia. Então, o discurso indireto livre, ele é um pouco mais complexo de ser encontrado, mas à medida que a gente vai se apropriando desses conhecimentos, a gente vai sabendo identificar os tipos de discurso. Você sabia que é possível, para sua melhor compreensão, fazer uma transposição do discurso direto para o discurso indireto? Vamos conhecer como isso acontece? Através de pessoas e pronomes. Quando a primeira pessoa no discurso direto passa para a terceira pessoa no discurso indireto. Eu, ele, ela, nós, eles, elas, meu, nosso, seu, seus. Tempos verbais. Então, nós temos aqui a telinha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Discurso indireto. Quando eu encontro o verbo no tempo presente do indicativo e no discurso indireto, ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Temos outros exemplos aqui. E você pode encontrar pesquisando sobre verbos. Exemplos. O verbo no presente do indicativo. E aqui você vai encontrar vários exemplos de todos os verbos daquela tabelinha apresentada anteriormente, onde se encontra essa transposição. Temos as pontuações, onde as frases interrogativas, exclamativas e imperativas se transformam em frases declarativas no discurso indireto. Temos também as noções temporais e espaciais. Ontem, né? Aí você pode pegar ontem, hoje, amanhã, ai, este, isto. Exemplo, sou a pessoa com quem falou há pouco. É um discurso direto. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. É um discurso indireto. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você, algumas atividades onde você pode acessar no Conexão Escola. Como o nosso tempo da nossa aula não dará para ler para vocês, você pode estar acessando o Conexão Escola, onde você tem acesso a essas atividades, em que você, para agregar aos seus conhecimentos, aos seus saberes, e se ficar cada vez mais expert em reportagem, você pode acessar esse aplicativo e copiar e responder às atividades. Caso tenha dúvida, pesquise, procure o seu professor. Sou grata pela sua vida, sou grata por você, aluno, por você, aluna, pela participação de vocês. Sou grata pela sua participação também, professores, porque eu sei que vocês estão aí. Fique ligado na educação, pois ela faz a diferença.